Fala galera, beleza? Hoje nós vamos falar aí de forma bem rápida, simples, lógica e autoexplicativa. Recurso especial, RESP, para os mais íntimos. Mais especificamente para a segunda fase de direito tributário da OAB, né? Segunda fase da OAB em direito tributário, né? A aula vai funcionar assim, a gente vai dar umas considerações gerais sobre o recurso, né? A teoria geral sobre esse recursinho. E depois a gente vai fazer uma peça prática processual, assim como você tem que fazer na sua prova, a gente vai fazer juntos, beleza? Então vamos lá, vamos falar algumas coisas. Primeiro, a gente tem que, você vai ter que grifar no seu código o artigo 1009 e vai ter que dar uma lida nele. Leia ele por conta. Eu indico ler só até parágrafo primeiro. Eu vou ler com vocês aqui, porque o resto é mais ou menos o processamento dele. Então não é interessante para você que vai fazer a OAB, porque só vai confundir sua cabeça. Então, vamos lá, vamos ler só o que é interessante. Recurso extraordinário, que não é o nosso caso, tem o extraordinário, tá? Que vai para o STF, e tem o RESP, que é o que a gente vai estudar. O RESP ele vai para o STJ. Nos casos previstos na Constituição Federal, serão interpostos perante o presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido. Ou seja, como eu explico isso de uma forma clara, tá? Você vai ter tanto na justiça, só pode ter duas, justiça federal e justiça estadual. Só tem essas duas justiças. Aqui na justiça estadual vai ter as varas, aqui na federal também, as varas, onde fica o juiz. É a primeira instância. Eles vão proferir uma decisão, que é a sentença. Da sentença, cabe a apelação. Aí você vai subir para o próximo nível, que são os tribunais. No caso da Justiça Estadual, são os tribunais, por exemplo, aqui de São Paulo é o Tribunal de São Paulo, o TJ de São Paulo, o Tribunal de Justiça de São Paulo, o Tribunal de Minas é o TJ de Minas, entendeu? É o Tribunal do Estado, certo? Aqui no caso federal é um pouquinho diferente, eles são divididos por seções. Aqui seria o TRF, o famoso Tribunal Regional Federal, mas a mesma metodologia. Aqui são divididos em varas e nas segundas instâncias são divididos em TRFs e Tribunais de Justiça. Vamos supor que o seu caso seja um caso de justiça estadual. Ele vai falar que o seu cliente perdeu, apelou, e aí esse tribunal ele não profere sentença, ele profere acórdons. O que é a diferença? O acórdão é que é muito lógico você pensar, eles acordam, mais de uma pessoa acorda em dar aquela decisão. Então eles dão um acórdons, ou seja, são mais de no mínimo 3 desembargadores que sentam, olham no seu caso e chegam a uma conclusão. Eles proferem votos, são votos vencedores ou votos sucumbentes, e aí eles formulam uma decisão e é um acórdão. Desse acórdão, dessa decisão colegiada, tanto pode ser na justiça estadual como na justiça federal, funciona a mesma coisa. A única coisa diferente é que aqui é por câmara e aqui é turma, se eu não me engano, mas não muda nada, são desembargadores que proferem decisões. Essas decisões são chamadas de acórdão. E desses acórdãos cabe recurso para uma terceira instância, que seria os tribunais superiores, que seria o tribunal STF ou STJ. Perfeito? Então, beleza. Então, da decisão dos desembargadores, chamada acórdão, cabe RESP, que é o nosso caso. Também cabe recurso extraordinário, mas nós vamos estudar nesse vídeo o RESP. E quando... Deixa eu ver se eu já falo do quando. Tá, e esse RESP você vai interpor para quem? O tribunal recorrido, ou seja, o tribunal ACO. Ou seja, o tribunal que proferiu a decisão. Você interpõe o RESP perante esse tribunal que soltou a decisão. Ele fala, o acórdão é nesse sentido. Você chega lá e pá! Seu recurso se endereça para eles, para esse tribunal. Fala, tribunal, não curti a decisão de vocês, ou ela está desalinhada com... Pera aí. Beleza, então continuando aí, desculpem. Ele vai ser... Você vai ter que fazer a demonstração do cabimento do recurso, isso a gente vai mostrar. Tem que fazer a exposição do fato de direito e, como eu disse, ele é interposto perante o presidente ou vice-presidente do tribunal. Você fala assim, senhores, não gostei da decisão de vocês, por gentileza, suba mais uma instância
que eu quero recorrer, mas não são todos os casos que eu posso recorrer, são casos específicos, ensejadores do recurso, que a gente vai falar. Vai ter que conter também os pedidos de reforma e a invalidação da decisão. Aqui, eu não vou ler nada, porque é tudo meios de processamento, para onde ele vai, como ele vai, quanto tempo ele vai. Isso aqui vai confundir a mente de vocês, não serve para OB. Então nós vai pular lá no finalzão e vamos falar aí as características, as principais características do recurso especial. Desculpa. Ele é um recurso de competência do STJ, como eu disse lá em cima, tendo seu cabimento estabelecido no artigo 105 da Constituição. Então você vai no seu artigo 105 da Constituição, inciso 3, vai fazer remissão a lápis para o artigo 1009 do 1029 do CPC e vai no artigo 1029 do CPC, faz uma remissãozinha a lápis para o 105, inciso 3. Grifa esses artigos, subscreve, sublinha o nome recurso especial para você entender do que se trata. E é isso aí. Ele deve ser interposto perante o vice-presidente ou presidente, como eu já falei. Aqui tá errado. Não tem nada a ver, ó. Presidente ou vice-presidente do tribunal. Não é do STJ. É do tribunal a qual você está recorrendo da decisão. Ou seja, para os desembargadores. Só que você não vai endereçar para os desembargadores. Vai ser o presidente ou o vice-presidente desses desembargadores. Mas ainda é no tribunal. Não é no STJ. Não confunda. Beleza. A necessidade da existência de pré-questionamento, esse é um dos motivos ensejadores. O que é pré-questionamento? É muito autoexplicativo. Você tem que questionar aquela matéria antes de ser... Como eu posso falar isso bem didaticamente? Você já tem que ter tocado naquele ponto. Não pode ser chegar lá no STJ e falar, uma matéria que não viram. Surpresa, pá! Não existe isso. Você já tem que ter pedido em algum lugar. Tanto é que a gente faz, geralmente, embargos pré-questionatórios, embargos de declaração, que é um recurso que a gente unicamente pretende pré-questionar, pedir para os juízes de instâncias inferiores, pelo menos mencionar. Falar assim, não, mas olha, isso aqui está errado. Você tem que ter pelo menos dito em algum momento em instâncias inferiores. Você não pode chegar e simplesmente falar, ninguém falou nada sobre isso, já faço esse recurso diretamente para o STJ. Não vai ter o pré-questionamento, beleza? É uma das condições de admissibilidade do recurso. Você vai ter que abrir um tópico do pré-questionamento. Na sua prova vai estar falando que ele pré-questionou em instâncias inferiores, que ele já falou sobre isso. Tem até uma súmula expressa, que expressa, né? É uma súmula que expressa esse entendimento, que é o 282, a súmula 282 do STF. É inadmissível o recurso extraordinário quando não ventilada nas decisões recorridas, ou seja, instâncias inferiores, à questão federal suscitada. Temos a súmula... essa é do STF. Tá, e é uma súmula do STF e uma do STJ. Não, as duas do STF. Tá, essa aqui fala praticamente sobre o mesmo assunto. Que do ponto de omissão da decisão sobre o qual não foram postos embargos declaratórios de pré-questionamento, com a finalidade de pré-questionar, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por falta do requisito de pré-questionamento, viu? Não, uma das hipóteses de cabimento. Cabimento e estrutura do recurso especial. São 3 as situações que ensejam o cabimento de um RESP. Quais sejam? Decidido em única instância, aqui são casos que você já chega como a primeira instância sendo já o tribunal. Como assim? Tem alguns casos específicos que mandados de segurança você interpõe direto no tribunal, como se ele já fosse a primeira instância. Aí, daquela decisão, que seria uma sentença, mas não é uma sentença, já é um acórdão, cabe um RESP, porque tem que ter um duplo grau de recorribilidade. Agora, nos casos normais, são decisões de última instância dos TRFs ou dos tribunais de justiça estadual. Por exemplo, entrei com uma ação, tem a sentença, da sentença cabe a apelação cabe um acórdão do tribunal, e aí desse acórdão, decisão final do tribunal, eu interponho um RESP em face dele. Cabe. Mas cabe quando? Não é de qualquer decisão. Precisa ser assim. Quando dessa decisão, desse acórdão, ele contraria uma lei federal. Uma lei federal foi contrariada. Ou seja, o acórdão fala XYZ e tem uma lei federal falando YXZ.
Contrariou a lei federal, cabe um resp daquele acórdão, em face daquele acórdão. Ou quando negar a vigência da lei, tem falando uma lei federal falando que eu tenho direito à repetição de indébito de um tributo, que é o CTN. Essa lei federal que fala que eu tenho direito tá lá voando, né, no mundo hipotético nosso, né, no mundo abstrato, e o tribunal fala, não, vocês não têm direito, você não tem direito a repetir indébito, ou seja, contrariou uma lei federal. Quando a decisão recorrida julgar válido o ato de governo local, contestado em face de lei federal, de novo, contrariou uma lei federal, cabe resp. Quando a decisão recorrida der a lei federal, isso é legal, interpretação divergente da que haja atribuído outro tribunal. Então, tipo, um tribunal lá do TJ da Bahia, saiu uma decisão interpretando, um acordo interpretando uma lei federal em um determinado viés. E aqui, em São Paulo, você fala, eles estão entendendo assim, da hora, vou entrar também com ação, porque eu vou ganhar, né? Então, os tribunais estão entendendo dessa forma. E aí, tem uma decisão divergente aqui em São Paulo. Aí, aqui em São Paulo, eles têm decisão divergente. Aí, dessa decisão divergente em São Paulo, cabe um resp, porque você quer igualar os entendimentos dos tribunais. Fala qual que está certo, né? Porque isso causa uma insegurança jurídica, de certa forma. Qualquer uma dessas circunstâncias que eu falei, que são os motivos ensejadores, você tem que grifar o artigo 105 e esses incisos, que são os motivos ensejadores, cabe o recurso especial interposto ao presidente ou vice-presidente, não sei porque está STJ, tá errado, cabe em face do presidente ou vice-presidente do tribunal ACO, que é o tribunal. Que aí você vai fazer dessa forma. Aqui tá certo. O recurso especial será interposto em duas partes. Você vai interpor uma peça de interposição. Os caras dão uns nomes muito difícil. Não é difícil, é muito não lógico para você tentar entender. O que é uma peça de interposição? Você tem que imaginar que hoje em dia é tudo digital. Como que você vai imaginar isso? Não tinha como imaginar isso. Mas antigamente, quando os autos eram físicos, você tinha que fazer uma peça de interposição que você vai dirigir ao tribunal ACO, ou seja, o tribunal que proferiu a decisão. Vou falar assim, senhores, estou interpondo um recurso extraordinário, ou um recurso especial no nosso caso. Senhores, e esse recurso especial, essas páginas de interposição, viriam acima do recurso propriamente dito, que viria abaixo, que seriam as razões que são remetidas à presidência ou vice-presidência do Tá certo. Do Superior Tribunal de Justiça. Então, embaixo é as razões do recurso. É um recurso propriamente dito, mas eu tenho que pôr uma capa nele, uma capa endereçando para o tribunal que proferiu a decisão. Aí tem um modelinho, que aqui o endereçamento é muito fácil. Aqui não tem como você errar. Por que não tem como você errar? Porque vai vir quem proferiu a decisão na sua peça. Então, vai estar falando ao tribunal. Aqui, vamos fingir que é o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, proferiu uma decisão, blá, blá, blá. Então ele já falou que é o Tribunal de Justiça do Rio. Então você só vai trocar a palavra para ele. Excelentíssimo senhor, doutor, desembargador, que é segundo grau, presidente, ou você coloca vice-presidente, tanto faz, decora de uma forma para você não errar, não ficar criando dúvida na sua cabeça. Então, presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Você só vai endereçar de volta para o tribunal que colocaram na sua peça, beleza? Não tem como errar. Aí você pula 5 linhas, põe uma epígrafe. O que é epígrafe? É essa parada aqui. Também é um nome difícil para um negócio nada a ver. Só para você fazer remissão ao processo. Você vai pôr o número de 3 pontos, a não ser que tenha o número do processo na sua peça, que eu acho muito difícil. E aí você qualifica você vai para o artigo 319, que é... Aqui é sensível. Eu iria para o artigo 319, que é o artigo do CPC que fala que tem que ter na petição inicial. Aqui é um recurso, não é uma petição inicial, eu sei. Porém, é bom, por cautela, ninguém peca. É melhor pecar pelo excesso, ninguém vai ser castigado pelo excesso em qualificar novamente. Vai no 319, vê os requisitos da qualificação, que é nome, profissão, endereço, blá blá blá. E preenche, fala assim, endereço, número xxx, melhor você pecar pelo excesso. Qualifica novamente. Porque vai que os caras da OAB é meio xarope, né? Tem hora que eles
pontua, tem um que não. Aí você põe com data máxima vênia, referente ao acórdão de folhas tal, por meio do seu advogado, que é sobre o que escreve, vem muito respeitosamente a presença de Vossa Excelência, com foco no artigo 105 aqui, você decora essa merda aqui, da Constituição, e artigo 1029, né, se eu não me engano, 1029 do CPC, interpor o recurso especial em face da Fazenda Pública do Estado. Aqui é a peça de interposição, tá, senhores? Aqui é essa capa. Tá bem mal feita aqui, né? Aqui é um resumo. Aí você vai ter que fazer a assinatura, ó. Requer por fim juntado o comprovante de preparo do termo da lei, pede deferimento, a mesma coisa como se estivesse fazendo lá no final, porque é a capinha de interposição. Mas você faz isso aqui numa folha, pula várias linhas para chegar nessa outra folha, tá vendo? Porque essa é que então, depende de como for ficar a sua prova, né? Seria melhor você meter um riscão, se você acabar no meio da folha, pra você não perder espaço. Mete um riscão, pula uma linha, começa como se fosse uma folha nova. Aí você põe das razões do recurso. Porque na vida real nós pula uma folha, deixa essa aqui uma capona da hora de interposição, pula outra e continua, né? Mas na prova da OAB não é muito bom você fazer isso, você perde linha, né? Então, sei lá, veja no seu caso concreto. Se você deixa faltar muitas linhas, é bom você dar um riscão. Você vai pôr processo número 3 pontos, recorrente 3 pontos, recorrida 3 pontos, aqui é o nome do seu cliente. Se tiver recorrida, aqui você sabia, né? Não é 3 pontos, é a Fazenda, aqui a gente colocou, em face da Fazenda Pública Estadual. Aí você pula mais uma linha, coloca essas 3 palavrinhas, colém do tribunal, vírgula, pula uma linha, ínclita turma, tribunal, acho que é Câmara, hein? Aqui é Justiça Estadual é Câmara, mas tudo bem, pode pôr em quinta turma. Doutos julgadores, aí você pula uma linha, abre primeiro, que é o breve relato ocorrido. Aqui você vai dar um resumo processual, não pontua, então não se alongue, mas também só resumo o que está no exame. Você vai pegar seu exame, vai lá ler, tem uma historinha processual. Fulano de tal entrou com um recurso, por exemplo, se ele entrou, se é um mandado de segurança. Ele fala assim, impetrou, usa as palavras técnicas, entendeu? Impetrou um mandado de segurança, mas teve julgamento favorável na primeira instância. Aí o tribunal a Fazenda apelou, e aí o tribunal reformou a decisão, usa as palavras técnicas. Negando a segurança para autor, a hora recorrente, né? Palavra recorrente e recorrida. E indignada em face do acórdão, não resta outras formas senão apresentar o presente recurso especial, por entender que é contrário à lei federal número tal. Bem resumidinho, recurso. Aqui é a síntese do processual, não é dos fatos, tá? Aí é cabimento do recurso. Aí você abre um tópico, primeiro, pré-questionamento. Aí você vai falar: cumpre destacar que o recurso tem cabimento uma vez que o acórdão proferido no tribunal qual violou expressamente o dispositivo na lei federal acerca, aí você tem que falar o seu caso concreto, que é a hipótese, né, da linha A ou B, ou você vai ter que olhar o seu caso concreto e ver onde se enquadra. Além disso, a matéria já foi pré-questionada, muito importante. Aqui eu acho que era melhor abrir mais um. Ah, não, ele abriu aqui, tá legal. 3 parágrafos. Pré-questionário cumprindo o disposto na súmula 211. Já faz menção a lápis também, remissão a lápis. Portanto, resta comprovados os requisitos de admissibilidade do recurso especial. Aí das razões da reforma, aqui você vai ter que colocar seu mérito. Violou a lei federal número tal, ou interpretação divergente do tribunal número tal. Você vai ter que colocar o seu caso concreto. Geralmente 4 parágrafos. Meio que um resuminho bem apertado. O que a lei federal fala, por que violou o seu caso concreto e o que você pede. Só. Aí dos requerimentos, você vai pedir por todo exposto, requer que seja conhecido e provido, tem que saber essas 2 palavrinhas técnicas, para reformar o acórdão no sentido de, aí você vai ter que falar seu caso, conceder a opção de repetir o indébito tributário, blá 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 blá. Requerer também inversão do ônus de sucumbência, porque você perdeu na instância superior e inferior. O acórdão te condenou em honorários sucumbenciais. Você só não vai pedir isso se for mandado de segurança, porque mandado de segurança não tem conversão, não tem condenação em honorários de sucumbência. Então, se for outra ação, falar ação ordinária, ação de repetição de débito,
e aí o acórdão, pá, fez você perder e ainda te condenou em honorários, o que você vai fazer? Você vai recorrer para falar, ó, reverte essa decisão e reverte também a condenação em honorários. Beleza? Recorri, pagamento das custas honorários, no termo do artigo 84. Não é 85, não? Não, tá certo. É que em face da fazenda pública eu acho que tem a condenação do artigo 85. É. Põe 85 também, ficou mais. Tá mais certinho. Aí termos em que pede deferimento local, data, advogado, OAB e número. O recurso extraordinário eu vou fazer em outro vídeo. Eu trouxe aqui um recurso que eu fiz. Ai, eu esqueci algo muito importante. Me desculpem. Agora tem essa parada de agosto de 2022 para cá, tem que abrir um novo tópico, que é o quê? A relevância de matéria federal. Você vai ter que abrir esse tópico. Por que é relevante o seu caso? Por que o seu caso tem relevância em matéria federal? Aí você vai falar que ele abrange... como não está muito pacificado, depende de lei ordinária. E a lei ordinária ainda não veio. E por não ter vindo a lei ordinária, fica muito subjetivo o que tem que pôr nesse tópico. Mas a gente entende pela experiência que é melhor pôr assim, ó. Experiência anterior revela a possibilidade de que sejam adotadas cláusulas gerais TJ explicando o caso concreto, como por exemplo a relevância sob os pontos de vista econômico. Por que é relevante? Por que não é exclusivo do seu cliente? Vai afetar todas as pessoas que tiverem similaridade fática com o caso. Você tem que colocar isso. Político, social, vai causar um caos na sociedade, porque se essa decisão for mantida, várias pessoas, vários contribuintes estão com ameaça do seu direito, entendeu? Não é só do seu cliente, tem uma relevância social, uma relevância econômica. Você só vai contar uma história. Decora um modelinho, só porque tem que ter, cara. Não tem como você falar que você está errado, porque você vai falar que é relevante o seu caso, porque impacta muito mais do que o seu próprio contribuinte. Vai impactar mais pessoas, vai impactar no visto econômico, toda uma sociedade, no visto social, chororozinho. Vai ter que ter também. Você abre um novo tópico aqui, ó. Ó, você abre aqui. Depois do cabimento, pré-questionamento, abre mais um. Da relevância da lei federal. Eu trouxe um aqui. Um RESP. Onde eu trouxe esse RESP? Ah, tá no meu Gmail. Que eu fiz. Que aí é um caso mais concretinho, né? Ó, a gente endereça epígrafe, processo, qualifica, recurso especial, peça de interposição, perfeito? Fez a pecinha de interposição, pula pra... Aqui tá horrível, mas tem mais espaço aqui. Isso aqui é uma pré-visualização, tá zoado. Mas ó, você põe aí agora sim, as razões de recurso que você vai endereçar pro STJ. Aí você põe recorrente, a recorrida, processo número... Aí aquelas palavrinhas que eu falei, egrégio tribunal, coluna da turma, nome dos jogadores. Aqui dos fatos eu me alonguei porque na vida real a gente tem que se alongar, mas na OAB você não vai se alongar não. Beleza? Aí você põe dos fatos, aí você fecha assim com todo respeito. A respeitosa decisão não pode prevalecer contra a modulação inventada pelo TRF2. É que eu fui um pouco ácido pelos argumentos que serão articulados lá. Aí preliminarmente. Cara, eu não tinha tempestividade aqui nesse manual, né? Mais um interessante por, viu? Tópico da tempestividade, óbvio que tem que ter. Tem que ter. Você põe assim: o venerável acórdão, o primeiro de tudo, preliminarmente, já refaz, vai lá pra cima, põe preliminarmente da tempestividade. O acórdão recorrido foi disponibilizado no DJE no dia tal, considerando publicado no dia primeiro dia útil seguinte, e tendo seu contagem do prazo no dia seguinte. Útil seguinte, 15 dias para interposição, né? Dessa forma, seria no dia XXX, você põe, né? Se ele te der o prazo, você conta, nos termos do artigo 219 do CPC. E também o 1009, né?
que é o prazo, e o 1003. Dessa forma, tem-se tempestivo o recurso. Aí, ó, demonstração do cabimento do recurso, que é do cabimento aqui, tá certo. Beleza, a gente fez isso junto, do pré-questionamento a gente fez isso junto. Aqui é um pré-questionamento mais alongadinho, né, mas é isso. Das razões por uma reforma aí é o seu mérito, que é o meu mérito aqui. Aí da violação, ainda é meu mérito, mais um subtópico do meu mérito. E aí eu peço para ser reformada a decisão. Não, ainda mais um subtópico do meu mérito e aí do pedido. E aí a gente fecha o pedido, pedindo a reforma, tal, do jeito que a gente fez lá. E aí faz de novo o fechamento da peça, beleza? Qualquer dúvida vocês me perguntem aí que eu tento ajudá-los.